juntos. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo, benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus. Quem sabe cantar em vozes? Os contraltos, tenores. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade Santa de Deus. O nosso foco. Já pensou que muitas vezes a gente perde o foco exatamente porque esquece da verdade, da beleza, da grandeza, da grandiosidade, da santidade de Deus? Prestaram atenção no que nós cantamos? O que o Deus Pai faz, o que o Deus Filho faz, o que o Deus Espírito Santo faz com o seu povo, com a sua igreja. Lembra lá no Antigo Testamento, nesse texto clássico da educação cristã, que é Deuteronômio 6, o que é que o povo de Israel tinha que saber na essência? Que Deus é o único Deus. E que nós temos um privilégio imenso de falar desse Deus. Conforme Deuteronômio diz, essas palavras que hoje te falo estarão no teu coração. E dela nós falamos em todas as situações, em todos os caminhos, para que o nome de Deus seja percebido, visto e chegue aos corações. Que privilégio! Que privilégio você tem, professor. Que privilégio você tem, professora. Levar a palavra de Deus dessa maneira. Há um só Deus, somente um Deus.
Deus, o verdadeiro eterno Deus. Há um só Deus, somente um Deus, o verdadeiro eterno Deus. E Deus existe em três pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. É um só Deus em três pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Há um só Deus, somente um Deus, o verdadeiro eterno Deus. Há um só Deus, somente um Deus, o verdadeiro eterno Deus. E Deus existe em três pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. É um só Deus em três pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. If you have your Bibles, I would like to begin this morning in Mark chapter 10. Se você está com a sua Bíblia, gostaria de começar essa manhã em Marcos, no capítulo 10. Some of you may have noticed I have a little cross that I keep in my Bible. My grandmother gave this to me when I was a little child. Talvez alguns de vocês tenham percebido, eu carrego essa pequena cruz aqui dentro da minha Bíblia. A minha avó me deu quando eu era ainda criança. I think she would love to see me this morning speaking to all of you from the Word of God. Eu creio que ela ia gostar muito de me ver nessa manhã falando para vocês da palavra de Deus. So I hold my grandfather and my grandmother and my parents very close in my heart this morning because they taught me how to have clear focus on Jesus. E eu tenho meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó nessa manhã muito próximos aqui, saudosos do meu coração, porque eles foram aqueles que me ensinaram a ter um foco claro a respeito de Jesus. So today we will pick up the story with Jesus walking on the road with his disciples. Nessa manhã nós vamos então andar nesse mesmo caminho dos discípulos, nessa estrada. Yesterday he was in a boat. Ontem ele estava no barco. Today he's walking on a road. Hoje ele anda por uma estrada. This picture is the actual road that Jesus was walking on. E essa é de fato uma foto do caminho que Jesus e os discípulos andaram. This was the last time he would walk on this road on the way to Jerusalem. E foi por esse caminho que ele fez a sua última viagem até Jerusalém. This is the last 15 miles with Jesus. As últimas 15 milhas de caminhada, ou 20 quilômetros de caminhada com Jesus. And so we will begin reading in Mark chapter 10 verse 32. E agora que começaremos a ler no capítulo 10, versículo 32 de Marcos. You can read 32 to 34. Vamos então ler de 32 a 34. Marcos 10, 32 a 34. Diz assim a palavra de Deus: Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas.
condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. So we see that Jesus was describing to his disciples what was about to happen in Jerusalem. Então nós vemos aqui Jesus descrevendo o que aconteceria, descrevendo aos discípulos o que aconteceria no caminho para Jerusalém. How many of you would have wanted to walk with Jesus to this place that he's described? Quantos de nós estaríamos aqui dispostos a andar com Jesus para esse lugar que ele acabou de descrever aqui? They didn't want to go. Eles não queriam ir. Scholars believe many of these miles, these final 15 miles, Jesus walked alone on the road. Muitos estudiosos acreditam que esses últimos 20 quilômetros de caminhada, Jesus andou só. Some of the disciples lagged behind. Alguns dos discípulos resolveram ficar alguns passos atrás. They didn't want to go to Jerusalem to face the people who would kill Jesus. Eles não queriam ir a Jerusalém e serem confrontados com as pessoas que matariam a Jesus. But Jesus was on the way to give his life away. Mas Jesus estava no caminho de entregar sua própria vida. And when his disciples were walking with him, they were also on the way to give their lives away. E quando Jesus caminhava para entregar sua vida, na verdade os discípulos também caminhavam para entregar a sua própria. This wasn't the first time he told them what would happen. E essa não foi a primeira vez que o Senhor lhes disse o que ia acontecer. 2 other times he described what would happen when they arrived in Jerusalem. Já por 2 vezes ele havia descrito o que iria acontecer quando chegassem a Jerusalém. And yet, while they were walking on the road, the disciples were having an argument among themselves. E mesmo que ele tivesse feito essa descrição, enquanto caminhavam para Jerusalém, os discípulos ficaram discutindo entre si algumas coisas. If you go back just a little bit in chapter 9, Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia para o capítulo 9, in verse 33, he asked them, "What were you arguing about on the road?" no verso 33, Jesus pergunta para os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? But they were quiet because they had been arguing about who was the greatest. Mas eles ficaram em silêncio porque eles haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Let me draw you again to the comparison with Jesus' focus and his disciples' focus. Deixe-me lembrá-los de novo a respeito do foco de Jesus e o foco dos discípulos. Jesus was focused on going to Jerusalem to give his life away. Jesus tinha por foco ir a Jerusalém e entregar sua vida. And the disciples were arguing about their position in the organization. E os discípulos, enquanto isso, discutiam qual seria a sua posição na organização. So again, he called his disciples together and gathered the children around. E então Jesus chama seus discípulos e também ajunta as crianças que estavam em volta. I think as Christian educators, we should pay very close attention when Jesus brings children into the story. E como educadores cristãos, nós precisamos ter muita atenção nesses episódios em que Jesus traz as crianças para perto de si. This was very different in Jewish culture for a rabbi to welcome children into the circle of teaching. Porque esses eram episódios muito diferentes da cultura. Se um rabino trouxesse crianças para perto de si, naquele círculo mais íntimo de ensinamento. He said, if anyone wants to be first,
He must be the very last and the servant of all. Jesus então diz: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último e que seja o servo de todos. And he took a little child and had him stand among them, taking him in his arms. E Jesus então trouxe uma criança, colocou-a no meio deles e tomou-a nos braços. He said, "Whoever welcomes one of these little children in my name welcomes me." E ele diz: qualquer que receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Brothers and sisters, that's us. Irmãos e irmãs, ele fala a nosso respeito. We are the ones who welcome little children Nós somos aqueles que recebemos as crianças in his name. no nome dele. Think about how important that is in what we do every day. Pense na importância disso, nisso que nós fazemos todos os dias. He also said in that same passage, anyone who causes one of these little children to stumble, it would be better if a millstone was tied around his neck. E ele mesmo diz que qualquer um que fizer com que um desses pequeninos tropece, melhor fosse amarrar uma pedra de moinho no pescoço e pular. Jesus' focus was on children. O foco de Jesus aqui era nas crianças. In chapter 10, it says the people were bringing little children to Jesus so he could touch them. E no capítulo 10 nós lemos que as pessoas então traziam esses pequeninos, essas crianças, para que Jesus os tocasse. And yet the disciples were telling them, "Move the children away." E os discípulos, entretanto, diziam: afasta-os. But he took the children in his arms and put his hands on them and blessed them. Mas Jesus pegou essas crianças nos seus braços e os abençoou. So on the last day of Jesus' walk to Jerusalem, Então, no último dia da caminhada de Jesus para Jerusalém, his focus was on children. o seu foco estava nas crianças. The disciples' focus was on themselves. E o foco dos discípulos era sobre si mesmos. I wonder where my focus would have been had I walked with Jesus on the last day. E eu fico pensando, se eu tivesse naquela caminhada com Jesus, naquele último dia, onde estaria o meu foco? Also, there was another child, a little older, Também havia uma outra criança, esse um pouco mais velho, on the same walk. na mesma caminhada, We call him the rich young ruler. e nós chamamos aqui no título o jovem rico. He may have been a teenager Talvez ele fosse um adolescente or a very young man, the age of university. ou alguém bem jovem, ainda em idade universitária. And Jesus looked at the boy and loved him. E Jesus olhou para esse moço e o amou. I underlined that in my Bible. He looked at him and loved him. E eu sublinhei isso aqui na minha Bíblia. Ele olhou e o amou. I wonder how often I actually look at my students and love them. E eu me pergunto frequentemente, quantas vezes eu olho para os meus alunos e eu os amo. And it was sad because this young man did not follow Jesus. E é triste porque esse jovem não seguiu a Jesus. Instead, he followed his wealth. Ao contrário, ele seguiu sua própria riqueza. But that did not change Jesus' love for him. Mas isso não mudou o amor de Jesus sobre ele. We may have students who disappoint us, Nós podemos ter alunos que nos desapontam, but we should still look at them and love them. mas nós devemos continuar a olhá-los e amá-los. And so then we see Jesus and his disciples
having this conversation about going to Jerusalem to die. E então nós agora encontramos Jesus e os discípulos tendo essa conversa a respeito de ir a Jerusalém e morrer. He said, they will hand me over to the Gentiles. Ele disse que ele seria entregue aos gentios. He said, they will mock me and spit on me. Ele diz, eles vão rir de mim, vão cuspir em mim. They will beat me and kill me. E eles vão me bater e vão me matar. If I told you after I finished speaking today, Se hoje, depois de terminar aqui a palestra, eu lhes dissesse, there are some very bad men waiting for me outside of the gate of this place. lá do lado de fora há homens muito maus me aguardando. Maybe I owe them money and they have found me here. Talvez eu tivesse uma dívida muito grande e eles me encontraram aqui falando. And I say to you, I'm going to go outside the gate and they will beat me and spit on me and kill me. E eu vou então dizer para vocês, olha, quando eu sair de lá, eles vão me pegar, vão me bater, vão me cuspir. How many of you would say, I will go with you? Quantos de vocês diriam assim, eu vou com você? No, not me. I asked that one time and one little old lady said, I will go with you. Uma vez eu fiz essa pergunta e uma velhinha na plateia disse, eu vou. Thank you. You would probably say, no, Dr. Real, don't go out there. Provavelmente vocês me aconselhariam, Dr. Hill, não vá, não saia. But maybe one of you might say, I noticed that you have an iPhone i6 Plus. Alguns vão dizer talvez alguns me disseram, eu percebi que você tem um iPhone 6 Plus. Before you go out there, can I have it? Antes de sair, posso ficar com seu iPhone? You're not going to need it. Você não vai precisar do iPhone. And you would say, how can someone ask that question? E outros diriam, mas você perguntou isso mesmo? That's incredulous. That's ridiculous. Isso é impossível, é ridículo você perguntar isso. But that's what happened next. Mas é exatamente isso que aconteceu aqui no texto. It's unbelievable. É incrível. Right after Jesus tells them what is going to happen to him, Logo depois de Jesus dizer o que ia acontecer com ele, the very next verse, o próximo verso, James and John, the sons of Zebedee, came to him and said, Teacher, we want you to do for us whatever we ask. então, logo depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, lhe disseram, Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. I could hardly believe my eyes when I read that verse. É difícil de acreditar no que eles estão fazendo. Whatever we ask, we want you to do that for us right now. Queremos que o Senhor faça para nós aquilo que a gente pediu agora. Matthew said their mother came with them, E o Evangelho de Mateus diz que a mãe estava junto ainda, Mrs. Zebedee. a senhora Zebedeu. You know her, right? You know Mrs. Zebedee. Você conhece a senhora Zebedeu, não conhece? She always comes with her son. Ela sempre vem com o filhinho dela. Oh yeah, we know Mrs. A Zebedee. gente conhece essa senhora, And não? she wants, give me whatever I ask. E ela chega e fala assim, o que eu pedi, Right? me dá. Yeah. Yeah, we know Mrs. Zebedee. We know her. Conhecemos essa senhora, com certeza. What Jesus says next is amazing. It's amazing. O que Jesus diz logo após é incrível. In fact, I drew a circle around it in my Bible. It's so amazing. E é tão incrível que aqui na minha Bíblia eu circulei essa frase. In verse 36, Jesus said, What do you want me to do for you? No verso 36, Jesus diz, What do you want me to do for you? o que quereis que eu vos faça? That's an amazing question. É uma pergunta incrível, não?
I have to admit, I don't think that would have been my question for them. E eu admito, eu acho que eu não ia perguntar isso para eles. My question would have been, did you hear what I just told you? Eu ia perguntar para eles, vocês ouviram o que eu acabei de Were dizer? you listening to me at all? Prestaram atenção no que eu disse. But Jesus' focus was on James and John and Mrs. Zebedee. Yeah. Mas o foco de Jesus era em João, Tiago What do you e a want me to senhora do for Zebedeu. you? What do you want me to do for you? O que é que vocês querem que eu vos faça? And so they said, we want to sit at your right hand and your left hand. We want to be number 1 and number 2. E eles então responderam, eu quero sentar à tua direita e à tua esquerda. Nós queremos ser número 1 e número 2. And Jesus said, you don't know what you're asking for. E Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. And actually, that is not my privilege to give to you. E Jesus diz, porque esse não é o meu papel dar isso para vocês. Only God can give you that. Só Deus é quem pode lhes dar isso. And so Jesus has another meeting with his disciples. E então Jesus tem mais um encontro aí com seus discípulos. And this time, he takes a little more time to explain what's happening. E dessa vez ele gasta um pouquinho mais de tempo para explicar o que está acontecendo. In verse 43, he said, whoever wants to become great among you must be your servant. No verso 43, ele diz assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. And then the verse we all know, maybe one of the most famous things Jesus ever said. E então o verso famoso, talvez uma das frases mais famosas de Jesus. He said, the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. So he's on the way to give his life away. Então Jesus está no caminho para entregar sua própria vida. And then he teaches them they are to go on the way with him and give their lives away. E então ele lhes ensina que eles devem seguir no seu caminho e também entregar sua própria vida. And while this is happening, and they're headed into Jericho on the way. E então, enquanto isso acontece, eles estão agora entrando em Jericó. They hear 2 blind men crying out, Son of David, have mercy on me. Ele ouve 2 homens cegos que clamam, dizendo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. One of them was very loud. His name was Bartimaeus. Deles falava alto, o nome dele era Bartimeu. Son of David, have mercy on me. He kept yelling it out louder and louder. E ele ficava gritando lá na beira do caminho, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. And people were saying, shh, be quiet. You're bothering the teacher, be quiet. E as pessoas diziam, fica calado, você está perturbando o mestre. But they couldn't stop him. Son of David, have mercy on Mas me. ele não parava, ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. So Jesus said, bring him to me. E então Jesus disse, I love that. chamai-o. Bring him to me. Eu amo essa expressão. Jesus diz, chamai-o, tragam a mim. And listen to what Jesus asked him. E ouça agora o que é que Jesus pergunta para aquele homem. What do you want me to do for you? Que queres que eu te faça? The same exact question. Exatamente a mesma pergunta. Wow. I think Jesus asked this question often. Eu acredito que
that he asked this He question? asked this question many times. Eu acredito que Jesus perguntou muitas What vezes do you essa want me to do pergunta. for you? O que queres que eu te faça? I think that's a good question for us. E eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente também I think we fazer. should ask that question every day. Eu acho que a gente devia fazer essa pergunta todos os dias. I should ask my wife, what do you want me to do for Eu devia you? perguntar para minha esposa, o que quer que eu te faça? I should ask my children, what do you want me to do for Eu devia you? perguntar para os meus filhos, o que é My que você quer que eu students. faça? Para My os meus students. alunos. And even Mrs. Zebedee, right? E até para a senhora Yeah, even her. Zebedeu. Até para ela. Bartimaeus' request at first seemed as selfish as James and John. O pedido de Bartimeu parece, a princípio, tão egoísta quanto o pedido de Tiago e João. He said, I want to see. Ele diz assim, eu quero ver. I mean, okay, I understand that. Everyone else can see. I want to see. Então, a resposta, eu entendo o pedido dele. Afinal de contas, as outras pessoas todas enxergam. Ele também quer I enxergar. think Bartimaeus wanted to have clear focus. Eu acredito que Bartimeu queria ter um foco claro. Jesus answered his request. E Jesus, então, respondeu ao seu pedido. He said, go, your faith has healed you. Ele diz, vai, tua fé te salvou. And this is amazing. E é incrível isso. Immediately, he received his sight and followed Jesus on the road. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. There it is. There it is. He has clear focus to follow Jesus on the road. Então agora ele tem foco para poder seguir a Jesus naquela estrada. And where did he follow him? E para onde é que ele seguiu Jesus? He followed him right to Jerusalem. Ele segue a Jesus para Not very Jerusalém. far. Actually, the next chapter, right there, the next verse, they went to the Mount of Olives. E eles não estavam muito longe, porque já no próximo verso, eles se aproximam de Jerusalém, ali no Monte das Oliveiras. And here is Jesus riding on the donkey down to Jerusalem. E aí então nós encontramos Jesus montado no jumentinho, chegando em Jerusalém. And everyone's with the palm branches singing, Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the E Lord. todos então com as palmeiras, folhas de palmeira na mão, gritando, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Can you hear Bartimaeus singing that? Você consegue ouvir Bartimeu cantando isso? We know he was loud. We know he was loud. A gente sabe já que ele tinha uma voz forte. Hosanna. He could see him. He could see Jesus and sing Hosanna, Hosanna. Ele cantava Hosana, ele via Jesus e cantava Hosana, Hosana. His eyes had been opened. Porque os olhos dele foram abertos. So I have some questions for us this morning. Então, isso me traz algumas perguntas para todos nós nessa manhã. You can read them. Onde você está em sua caminhada com Jesus? Como seria caminhar junto a Jesus nos corredores da sua escola? Take a moment and think about those questions. Por um momento, pense nessas questões. Oh, one more, sorry. Como seria caminhar, ou compare o seu foco de vida e o ministério com o foco dos discípulos? Quais as semelhanças, quais as diferenças? Do you remember when Jesus focused on you? Você lembra quando Jesus teve o foco dele sobre você? When he taught you how to serve? Quando ele te ensinou a servir? In Luke, there was another person on this road, on the way, No Evangelho de Lucas tinha mais uma pessoa nesse caminho, Zacchaeus. Zaqueu. He's not in Mark, he's in Luke.
Ele não está aqui relatado no Evangelho de Marcos, só But no Evangelho Jesus de looked Lucas. up and saw Zacchaeus right where he was. E Jesus olhou para cima e viu a Zaqueu bem aonde ele se encontrava. He was a thief, Ele era um ladrão, but he wanted to see Jesus. mas ele queria ver Jesus. And Jesus saw Zacchaeus and went to his house. E Jesus viu a Zaqueu e o acompanhou até a sua casa. You know, maybe today you feel like Zacchaeus. I'm not really following Jesus on the road, but I'm kind of watching him. Você talvez hoje sinta-se aí como Zaqueu. Eu não estou seguindo a Jesus, mas estou com os meus olhos tentando vê-lo. Maybe today is the day you will begin to follow him. Talvez hoje seja o dia em que você comece a seguir a Jesus. Or maybe today he will open your eyes like Bartimaeus. Ou talvez hoje seja o dia em que ele vai abrir os seus olhos, como abriu os olhos de Bartimeu. Or today you will see him in all of his glory. Talvez Worship hoje him. seja o dia em que você possa ver a Jesus em toda a sua glória quando você o adora. So there are possibly 3 different places you could be on the road with Jesus. Então é provável que existem possíveis 3 lugares nos quais você esteja nesse caminho. Maybe you are one of the ones who is walking very closely with him. Talvez você seja essa pessoa que estava andando ali bem próxima dele. And if you are, I want to encourage you to help others around you walk closer with him. E se você é uma dessas pessoas, eu quero encorajá-lo a ajudar outras pessoas a andarem também próximas de Jesus. But perhaps some of you might even be lagging behind a little bit in your walk on the road with Jesus. Ou talvez você seja um daqueles que esteja assim, alguns passos mais para trás desse grupo que caminha bem próximo de Jesus. Or maybe you haven't even been walking with him at all. Ou talvez você seja um que não está andando com ele de maneira nenhuma. Can you hear him saying, like he said to so many on that road, "Come and follow me"? E será que não seria a hora de você ouvir, como muitos naquele caminho ouviram, vem e siga-me? One of the motivations I had in writing the book was the third one, is this one. Uma das motivações que eu tive para escrever esse livro é essa terceira. I find in my ministry with Christian school teachers and leaders Eu vejo muitas vezes no ministério com líderes e professores cristãos, many of them are exhausted Que and overwhelmed. muitos deles estão exaustos, estão sobrecarregados. All of the whats have taken away the joy from the whos. Todos os o quês, todas as coisas tiraram o foco sobre quem. I'm reminded in Matthew 11, Jesus said, "My yoke is easy and my burden is light." Mas Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. That's true. Why do I feel so heavy and tired? E isso é verdade. Por que que eu me sinto tão pesado, tão cansado? My grandfather took me to see some oxen plowing a field one day. Meu pai uma vez me levou para ver alguns bois arando um campo. There was a big ox and a small ox. E tinha um boi bem grande e um menor, pequeno. And the small ox sometimes would try to pull ahead of the large ox. E o menorzinho, às vezes, tentava ir mais rápido do que o maior. And his neck would be at a strange angle. E aí o pescoço dele ficava todo torto.
And then other times he would grow tired and he would lag behind the ox. And again, his neck would be at a strange angle. E às vezes ele ficava para trás do boi maior e, de novo, o pescoço dele ficava torto. And my grandfather told me they're training the new ox to walk beside the large ox. E meu avô então me disse que eles estavam treinando o boi menor para andar ao lado do boi maior. He doesn't have to pull. He doesn't have to lag behind. He just has to walk along. Ele precisava aprender que não precisava ir nem mais rápido e nem ficar para trás. Tudo que ele tinha que fazer era andar lado a lado. And Jesus said, "My yoke is easy. E Jesus disse: o meu jugo Just walk with me." é suave, ande comigo. Some of you are maybe pulling ahead too hard. Talvez alguns de vocês estejam aí tentando andar mais rápido. Some of you are not allowing him to do the work that he wants to do in your school. E talvez não estejam permitindo que Jesus faça a obra que ele quer fazer na sua escola. And he said, "My burden is light." E Jesus disse: o meu fardo é suave. That means it's something I can carry. Ou seja, é algo que é possível de carregar. And I wonder how often we add to the burdens that we are to carry. E eu imagino quantas vezes a gente fica colocando mais coisas nesse fardo que temos que carregar. Another verse in Mark has really encouraged me in this area. Mark chapter 6 verse 31. Outro versículo que me encorajou muito nessa caminhada encontra-se em Marcos 6, versículo 31. The apostles were tired because so many people were coming and going all around them. Os apóstolos ali estavam cansados de tanta gente vindo e saindo ao seu redor. They were so busy they could hardly even eat. E eles estavam tão ocupados, mal podiam comer. And Jesus said, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." E Jesus disse para eles: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. If you're tired and exhausted and overwhelmed, Se você está cansado, exausto, sobrecarregado, the best thing you can do is come away with Jesus to a quiet place. é afastar-se junto com Jesus para um lugar tranquilo para ter descanso. You see, that renews our focus on Jesus. Essas coisas renovam o nosso foco em Jesus. You can do it in just even a moment. Você pode fazer isso talvez só por um momento. You can come away in your classroom to a quiet place just for a moment and rest with Jesus. Talvez na própria sala de aula ir para um canto e descansar com o Senhor Jesus. When I was a school administrator, I had a place in my office. Quando eu era administrador escolar, eu tinha um lugarzinho no meu escritório. There's a little corner behind the door. Era um cantinho atrás da porta. No one could see me there. Ninguém conseguia me ver lá. And if I was at my desk working on something very difficult, E se eu estava ali na minha mesa trabalhando em alguma coisa muito difícil, sometimes I would get up from my chair and go to the quiet corner. e eu às vezes saía ali da minha cadeira e ia para aquele cantinho tranquilo. Sometimes I would just stand there quiet with Jesus. Às vezes eu ficava ali em pé, Sometimes I sozinho, would kneel quieto com o before Senhor. him there. Às vezes eu me ajoelhava ali diante dele, Just a moment, só por um momento, just to rest in him. para descansar um pouco. And then sometimes I would pray for that guy that sits in that chair. E às vezes eu orava por aquele cara que sentava lá naquela mesa. Help him, Lord Jesus. Give him wisdom. Senhor, dá sabedoria para ele, ajuda ele. You can do that. You can do that, teachers. E o Senhor pode fazer isso, professores podem fazer isso. Lord, help that teacher. She doesn't know what to do right now. Você ora por aquele professor da sua própria sala de aula e diz: Senhor, ajuda essa professora, porque ela não Because sabe o que it fazer. puts your focus back on him. Porque isso te ajuda a colocar o foco de volta nele. Here are a few things that you can do, very practical things, to help you
as you walk with Jesus on the road through your E classroom. aqui estão algumas coisas muito práticas que você pode fazer à medida em que você anda com Jesus na estrada, no caminho da sua sala de aula. The first thing you can do is always say something eternal. A primeira coisa que você pode fazer é sempre dizer algo de valor eterno. We have such a privilege in Christian education. Na educação cristã nós temos esse tal privilégio. We have the privilege of speaking something eternal to our students. Nós temos o privilégio de falar de coisas eternas aos nossos alunos. But I think many times we often paraphrase or we just give good advice from the Bible. Mas muitas vezes eu acho que a gente apenas faz assim uma paráfrase, a gente dá bons conselhos a respeito da Bíblia. But in 1 Peter Mas em 4:11, 1 Pedro 4:11, we're told to speak the very words of God. nós somos chamados a falar a própria palavra de Deus. You see, the words in the Bible are alive. A palavra que se encontra na Bíblia, ela é uma palavra viva. It's the sword of the Spirit. Ela é a espada do Espírito. The Word of God can speak to the spirit of our A students. palavra de Deus pode falar ao espírito dos nossos alunos. And so we should come every day with the Word of God to speak to our students. Então nós deveríamos chegar todos os dias com a palavra de Deus para falar aos nossos alunos. I would listen to my teachers sometimes telling their students, "Children, be nice to each other." Às vezes eu ouço um dos professores dizendo aos alunos: sejam bonzinhos uns com os outros. You need to be good. You need to have good behavior. Você tem que ser bom, você tem que ter bom comportamento. And I would say to them, you can say the same thing, but make it eternal. Mas você pode falar essa mesma coisa de uma maneira eterna. Have some verses in the Bible to speak to your children about these things. Tem alguns versos na Bíblia para falar aos seus alunos a respeito dessas coisas. For example, in Colossians chapter 3, Por exemplo, em Colossenses, no capítulo 3, you can say, be kind to one another, forgiving one another, even as Christ has forgiven you. sejam gentis uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, como Cristo assim vos fez. You see, that's the actual word of God. Essa é a palavra de Deus de fato. And that can speak to the spirit of the child, E isso pode falar ao espírito not just to the dessa mind. criança, não só a mente dela. And so I just encourage you, when you walk with Jesus through your classroom, make sure you're speaking the words of God, the very words of God. Então, quando você fala a um aluno na sua sala, certifique-se que você está falando de fato a própria palavra de This Deus. is probably the largest advantage we have in Christian education. Talvez essa seja a maior vantagem que nós temos na educação cristã. And I'm sad because we don't use it the way we can and we should. E me entristece o fato de que muitas vezes nós não usamos como podemos e como devemos usar. The other thing this passage reminds me of is to always find a way to serve. Uma outra coisa que essa passagem me lembra é que eu sempre devo encontrar uma maneira de servir. This allows us to be exactly like Jesus on the road. Nós temos tem que ser exatamente como Jesus fez nessa estrada. I'm reminded of the wedding of Cana. Eu me lembro das bodas de Canaã. When they ran out of wine, Mary said to the servants there, "Go do whatever he tells you." Quando Maria disse aos servos: vão e façam exatamente como ele disser. And he just told them, "Go fill up the water jars E Jesus então disse: vão e encham os cântaros and bring them to me." e tragam para mim. That's not too difficult. Não é muito difícil fazer isso, né? Maybe they're heavy, Talvez seja difícil, but
we can do it. We can bring the water jars. Mas é possível trazer aqueles vasos. And so they filled them to the very top. E então eles encheram até o limite. And as you know, Jesus turned it into wine. E como nós bem sabemos, Jesus transformou a água em vinho. We can be just like those servants in our schools. Nós podemos ser como esses servos nas nossas escolas. Every day we can just bring the water Todos os dias trazer aquela água and let Jesus turn it into wine in our students' e lives. deixar que Jesus a transforme em vinho It's na something vida we de can nossos do. alunos. É algo que nós podemos fazer And then let him do the eternal work. e deixar que Ele faça essa parte que é eterna. Another thing that we can do is make sure that we are feeding our students spiritually. Outra coisa que podemos fazer é nos certificar que estamos alimentando espiritualmente os nossos alunos. We often hear about Jesus feeding the 5,000 people. Frequentemente ouvimos sobre Jesus alimentar a multidão, os 5.000. There actually may have been 10 or 12,000 when you add the women and children. Talvez houvesse ali 10, 12 mil pessoas quando contamos as mulheres e as crianças. But it's interesting to me, Jesus did not just magically have food appear to everyone. Mas é interessante perceber que Jesus não fez com que a comida magicamente aparecesse na frente de todo mundo. He said, Ele you give disse, them something to eat. Vocês deem algo para eles comerem. And maybe you feel that way as a Christian school teacher or leader. E talvez você se sinta dessa maneira como um líder escolar, como um professor. How can I possibly meet the needs of my students and their families? Como eu vou conseguir dar o que essas pessoas, os meus alunos, as suas famílias precisam? Do what the disciples did. Faça o que os discípulos fizeram. They looked around Eles olharam em volta and they saw a young boy, a child, e eles viram um jovenzinho, uma criança, who had just a small amount of fish and bread, que tinha um pouquinho de pão e peixe. and they gave it to Jesus. E eles entregaram isso a Jesus. He blessed it, gave it back to them, Ele abençoou, devolveu para eles, and they could feed everyone e eles puderam então Until they were alimentar a todos, completely satisfied. até que todos estivessem satisfeitos. We can do that. Nós podemos fazer isso. We can look around in our school and see what has God already placed here, Nós podemos olhar na nossa escola e ver o que é que Jesus, o que que Deus já colocou ali, give it to Jesus, entregar a Jesus, let him bless it, deixar que Ele abençoe, and then you give your students something to eat. e aí você terá algo para alimentar os seus alunos. I used to start every class as a teacher with something eternal. Eu tinha o costume de começar, quando eu era professor, de começar todas as aulas com algo de valor eterno. I remember my students always came to school spiritually hungry. Eu lembro que meus alunos sempre chegavam para as aulas espiritualmente vazios. And it was my responsibility to feed them. E era minha responsabilidade alimentá-los. And finally, E finalmente, make sure that we teach our students to worship the Lord in spirit and truth. certifique-se de ensinar seus alunos a adorarem ao Senhor em espírito e em verdade. When the students see us following Jesus and singing Hosanna to him, Quando os nossos alunos nos veem seguindo a Jesus e cantando Hosana, they will follow us. They will imitate us. eles vão nos seguir, eles vão nos imitar. I always like to mention the word gratitude at this point. Eu sempre gosto nessa altura de mencionar a palavra gratidão. Worship begins with gratitude. A adoração começa com gratidão. And so sometimes I think we don't even get to worship in our
schools because we lack gratitude. E muitas vezes eu acredito que nós não adoramos na nossa escola porque nos falta gratidão. And so, are you ready to walk closely with Jesus on the road? Então você está pronto para andar perto de Jesus nesse caminho? Are you ready to give your life away? Você está pronto para entregar a sua própria vida? Are you serving or are you being served? Você está servindo ou está sendo servido? And are you prepared to feed your students spiritually? Você está pronto para alimentar seus alunos espiritualmente? My first year as an elementary principal, Quando eu era o coordenador, o diretor da escola da educação básica, a teacher came to my office with a small child about 8 years old. professor veio até a minha sala de aula com uma criança de 8 anos de idade. She said, Dr. Real, I want you to put the fear of God in this boy. E a professora disse, Dr. Real, eu quero que o senhor coloque o temor de Deus nesse menino. And then she turned around and left. E ela virou e saiu. And left him standing there in my office. E deixou a criança lá, em pé, no meu escritório. I came to the door and the teacher was gone. E eu cheguei na porta, olhei, ela tinha ido embora. I said to my secretary, I said, what did he do? E eu perguntei então para minha secretária, o que ele fez? She said, I don't know. E ela falou, não sei. So I had the little boy sit in my office. Então eu estava com aquele menino, fiz ele assentar. His little feet were just hanging, off of the ground. E os pés dele estavam lá na cadeira balançando. And his eyes were this big. E o olhão aberto, né, desse tamanho. But he didn't know I was more scared than him. Ele não sabia que eu estava com mais medo do que ele. I was the new principal. I wasn't sure what to do. E eu era recém-colocado na posição de diretor, eu não sabia o que fazer. So I began to pray. I was acting like I was working on something while he's sitting there, but inside I was beginning to pray. E eu então comecei a orar. Eu comecei a agir como se eu estivesse fazendo alguma coisa na minha mesa, mas na verdade eu estava orando. I said, Lord, help me to serve this little boy. E eu então orei a Deus e pedi, Senhor, me ajude a servir a esse menininho. Help me to serve his teacher. Me ajuda a servir ao professor. And as I was praying, the Holy Spirit spoke to me. E à medida em que eu orava, o Espírito Santo me falou. He said, before you can correct this little boy, Antes de corrigir esse menino, you need to get something right before the Lord. você tem que corrigir algo diante do Senhor. You see, that morning on my way to school, Naquela manhã, quando eu estava indo para a escola, I had an argument with my wife at my home. eu tinha brigado com a minha esposa antes de sair de casa. I don't remember the details of the argument, Eu não me lembro nem por que nós brigamos, os detalhes, but I left angry mas eu deixei minha casa irado naquela manhã. and came to school to my office. And moments later, the teacher brings the little boy. E eu chego no meu escritório, na escola, alguns momentos depois, chega aquela professora com o menino. I knew what I had to do. Eu sabia o que eu tinha que fazer. So I said to the little boy, I said, could you excuse me just for a moment? E eu disse para o menino, você pode me dar um momento, por favor? Com And he was licença. quite relieved. Yes, of course. Yeah. Ele achou bom, claro. So I picked up the telephone and I dialed the number for my wife. Então eu peguei o telefone, disquei para casa. The boy is still sitting right with me. Ele estava sentado ali na minha frente. I still remember. Eu ainda me lembro. I said, Melanie, I'm so sorry I spoke to you in anger this morning. E eu disse, Melanie, me perdoe.
Eu falei com você nessa manhã Sim. com ira. Will you please forgive me? I was wrong. Por favor, me perdoe. Eu estava errado. She said, oh, Stephen, it's okay. I forgave you the moment you left. E ela disse, Stephen, ok, tudo bem, eu já tinha te perdoado. So I told her I love her and thank you for forgiving me. I'm so sorry. E eu disse então a ela que a amava, agradeci porque ela tinha tão rapidamente me perdoado. And of course, I hung up the telephone, and the little boy is, shocked. E eu desliguei o telefone e aquele menino estava ali me olhando em choque. And I said, do you think you could do that with your teacher? E eu perguntei para o menino, Now again, você acha que pode fazer isso com a sua professora? I didn't plan to do that. Eu não planejei aquilo. That was the Spirit of God speaking to me. Aquilo era o Espírito de Deus me dirigindo. But it was worthy of imitation. Mas foi algo de valor. So he said yes. And we went back to his class, and the teacher's eyes, see us at the door. E aí então nós saímos dali, voltamos lá para a sala de aula, a professora nos olhou, nos viu. And she, of course, is thinking, I have put the fear of God in him. E ela deve ter pensado, ele conseguiu colocar o temor de Deus no coração desse menino. And so I left and went back to my office. E eu então deixei o menino lá e voltei para o meu escritório. At the end of the day, the teacher comes to my office. No fim do dia, a professora vem para o meu escritório. She said, what did you say to him? E ela perguntou para mim, o que você falou para ele? I said, well, you didn't tell me what he did. E eu falei para ela, você não me disse o que ele fez? She said, he was so perfectly behaved the rest of the day. Ela disse, olha, ele se comportou de tal forma durante o resto do dia todo. He was so sorry Ele for estava what he had done. tão comovido. I said, well, that's good. She said, but what did you do? What did you say? Eu disse, isso é bom. E ela pergunta, mas o que você disse para ele? I said, it's not really important. I just explained to him about forgiveness. E aí eu disse, olha, o que eu disse não é tão importante. Eu só expliquei para ele sobre perdão. I said, now I want to ask you to do a favor for me. E aí eu disse para ela, eu quero que você me faça um favor. When you see this little boy every day in your classroom, Quando você se encontrar com esse menino todos os dias na sala, I want you to think about when you are a very old lady. eu quero que você pense quando você já for uma senhora bem velha. And you are laying in your bed ready to die. E você já está aí bem velha, deitada na cama, próxima da morte. And they call for the pastor to come and read the 23rd Psalm with you. E eles já está naquela hora que vão chamar o pastor para ler o Salmo 23 com você. And the pastor comes in, E o pastor entra and it's your student. e o pastor é aquele seu aluno. Yeah. I said, I want you to see him like that. Você não gostaria de vê-lo assim? She said, it's funny that you mentioned that. E ela disse, engraçado que você mencionou isso. His mother and his grandparents say they believe he will be a preacher one day. A mãe e o avô me disseram que acreditam que um dia ele vai ser pastor. I said, serve him, Sirva-o, feed him, alimente-o, walk with him along the ande road com with ele na Jesus. sala de aula. Teach him how to follow Jesus Ensine-o a seguir a Jesus. by walking closely. Ande junto com ele. Let's pray. Vamos orar.
Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Abra nossos olhos, Senhor, queremos ver a Jesus. Like Bartimaeus, open our eyes so we can see you. Como Bartimeu, abre os nossos olhos para que possamos te ver, So we can follow you, de maneira que possamos te seguir, so we can worship you. que possamos te adorar. And as we walk through our schools and classrooms every day, E à medida em que andarmos nas nossas escolas e salas de aula todos os dias, help us see those little children you've given to us. nos abençoe para ver esses pequenos que o Senhor nos entregou. Help us see the full potential that exists in each one of them. Abençoa-nos para enxergar todo o potencial que existe em cada um deles. Help us speak the very words of God to them. Nos ajude a falar a própria palavra de Deus para eles. And help us serve them the way you would serve E them. nos ajude a servi-los a maneira como o Senhor os serviria, By giving our lives away. entregando as nossas vidas. I just want to take a moment as we're praying. If maybe you say, I don't even know where to start. I'm not following Jesus on the road. Quem sabe alguns de vocês aqui não estão seguindo a Jesus no caminho. It's really easy. It's really easy. Just hear him say, follow me. Come and follow me. Apenas ouça Jesus chamando e dizendo, siga-me. Maybe you're like Zacchaeus and you say, well, I'm not the person I should be. E talvez você seja como Zaqueu, pensando aí, eu não sou a pessoa que eu devia ser. He says, okay, just come and follow me. E Jesus diz, tudo bem, me siga. Maybe it's like Bartimaeus, have mercy on me. Ou quem sabe, diga como Bartimeu, tem misericórdia de mim. I'm so broken, I'm so tired. Eu estou cansado, eu estou Have mercy quebrantado, tem misericórdia on de me. mim. Have mercy on me. Tem misericórdia de mim. In the quiet of this moment, allow the Holy Spirit to search your heart so that you can follow Jesus more closely on the road. E nesse momento, permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, para que você possa segui-lo. Mestre, me veja menino, deixa-me correr com teus pequeninos. Mestre, de rosto amigável, de sorriso largo, de sereno olhar. Eu fui a ti criança e me recebeste de braços abertos. Que estranha distância agora, Senhor, lembra do menino que eu fui outrora. Ei, 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 Mestre, lembro que eu buscava e me derramava choro adolescente. Lembro daquele caderno onde eu anotava minhas orações. Jovem, busquei a ti o refúgio certo para o moço aflito. Que estranha distância agora, Senhor, lembra do rapaz que
que eu fui outrora. Ei, ei, Mestre, estou bem mais velho, e o amor que eu tinha, onde foi parar? Mestre, fala a esse homem que se emocione, vá recomeçar. Faz-me correr e assim retornar ligeiro ao primeiro amor. Deixa-me ver novamente o meu nome escrito nas santas mãos do Senhor do tempo. Deixa-me ver novamente o meu nome escrito nas santas mãos do Senhor do tempo. Ei, ei.